Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado, boletim de 4 edições diárias com tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar as suas decisões. O Ibovespa, depois de subir ontem, descolando das quedas dos mercados lá fora, tem uma queda hoje de 0,4%, está marcando 109.700 pontos, então está corrigindo um pouco da alta de ontem. Já o dólar cai 0,9%, está valendo R$ 5,22. O dólar cai com a redução do risco fiscal por causa da PEC da transição, tanto pelo valor, que caiu de 200 para cerca de 170 bilhões de reais, quanto pelo formato. Então, o texto que passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ontem prevê que o Bolsa Família não vai mais ser tirado do teto de gastos. A ideia é criar um espaço adicional dentro do teto. Então, o teto de gastos não é implodido por completo, é feito mais um puxadinho e isso faz com que o programa fique com mais amarras do que se fosse retirado do teto de gastos. O mercado também gostou da redução do prazo de 4 para 2 anos e da determinação que a nova regra fiscal deve ser apresentada até agosto de 2023. Mesmo que nesse cômputo geral, a análise feita pelo mercado é de que o texto ficou melhor do que a proposta original apresentada pelo governo Lula, ainda assim há apreensão sobre possíveis mudanças do texto da PEC ao longo da tramitação. Lembrando que o texto segue hoje para a votação em plenário do Senado e a sessão está marcada para as 4 da tarde. Depois da alta de ontem, então, como eu disse, a Bolsa está caindo, o que influencia, além dessa apreensão com o PEC, é o pessimismo lá de fora por causa do aumento do temor sobre recessão global. Além dos dados fortes da economia americana terem revertido a expectativa de que o Banco Central americano já vai poder pisar forte nos freios, isso mudou depois desses dados, tem outros fatores que também estão reforçando o pessimismo. Os bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs estão falando sobre demissões justamente por causa da previsão de recessão e a Bloomberg está estimando um crescimento de só 2,4% para a economia global no ano que vem, o que seria um dos menores crescimentos em 3 décadas, só tirando os anos de crise de 2009 e também da pandemia em 2020. Por fim, também a China divulgou dados fracos de exportação e importação que estão ofuscando um pouco aquele ânimo que vinha trazendo para o mercado com as notícias sobre flexibilização. Além do exterior, um outro fator interno que também está trazendo apreensão aos investidores é a expectativa sobre a decisão da taxa Selic, que acontece hoje depois das 6 da noite. A expectativa é de que a taxa seja mantida em 13,75%, mas economistas vão ficar de olho no comunicado do Banco Central, que pode voltar a falar de aumento de juros por causa da elevação do risco fiscal, do risco de descontrole das contas públicas por causa da PEC da transição. E a gente conversou mais cedo com o senador Randolph Rodrigues, que é um dos coordenadores do grupo de transição do novo governo, justamente sobre os próximos passos da tramitação da PEC da transição no Congresso. Segundo ele, o valor de 145 bilhões de reais adicionais ao teto para o Bolsa Família não deve passar por alterações, mas pode haver uma discussão sobre aqueles 23 bilhões adicionais que são destinados a investimentos a partir de arrecadações extraordinárias de receitas extras. A gente vai ouvir. Minha expectativa é a aprovação do texto da proposta de emenda constitucional conforme veio da CCJ. Iremos propor um debate mais a miúde sobre esse dispositivo que foi incluso dos 22 bilhões sobre o excesso de arrecadação. Mas nada que, no nosso entender, impeça o que é prioridade para nós, que é a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, que eu reitero, é fundamental para a inauguração de um novo governo. É fundamental para pagar 19 milhões, para garantir a 19 milhões de brasileiros que recebam um programa social de R$600, mais R$150 por criança acima de 6 anos. É fundamental para restaurarmos programas sociais como Farmácia Popular, que foram paralisados no período atual. É fundamental para retomarmos o mínimo de obras de infraestrutura, como, por exemplo, programas sociais como Minha Casa Minha Vida, de criação de geração de habitação para os brasileiros. E para terminar o nosso CNN Mercado, uma ótima novidade para você que investe a partir de agora. Dá para comprar títulos do Tesouro Direto via Pix. O programa do Tesouro Direto lançou hoje o CAD e Pag, que é uma ferramenta de cadastro simplificado e que permite fazer os investimentos via Pix. Eu já testei, você faz o cadastro lá no site do Tesouro Direto, dá para fazer o investimento em menos de 5 minutos, mesmo que você ainda não tenha cadastro numa corretora.
você vai lá, escolhe o seu investimento, ele aparece naquele carrinho como se fosse uma compra online e com isso é só fazer depois uma transferência via Pix por meio de um QR Code. É um método super simples aí para quem quer começar a investir. Os títulos do Tesouro também estão agora com rentabilidades bem atraentes por causa da taxa Selic, que está elevada em 13,75% ao ano. Então, uma ótima dica aí para quem está pensando em investir, quem recebeu o 13º, tá com um dinheirinho aí para aplicar. Bom, e o CNN Mercado vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Fernando Nakagawa, que traz mais atualizações do mercado às 2h45. Até logo, tchau!